Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 20 de outubro, nós vamos trabalhar semelhanças de triângulo. Esse conteúdo vocês vão fazer a leitura, acompanhar e responder apenas os exercícios no caderno ou nessa folhinha mesmo, tá bom? Então vamos lá. Para começar a falar de semelhança de triângulos, vamos falar rapidinho o que são figuras semelhantes. Figuras semelhantes são as que possuem a mesma forma, mas tamanhos diferentes, ou seja, aqui coloquei exemplo de figuras quaisquer, tá? Essa figura, ela é semelhante a essa figura. Por quê? Ela possui a mesma forma, mas os tamanhos são diferentes. Essa figura é semelhante a essa, possui a mesma forma, mas tamanhos diferentes. Já no caso de triângulos semelhantes, dois triângulos são semelhantes quando eles possuem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, os ângulos têm que ter os mesmos valores, tá? O ângulo da ponta tem que ter o mesmo valor que o ângulo da outra ponta. Vou mostrar o exemplo aqui para vocês. E os lados correspondentes proporcionais, ou seja, olha esses dois triângulos aqui. O triângulo ABC, que tem os pontinhos A, B e C, e o triângulo DEF. Reparem que o ângulo A ele é congruente ao D. Esse ângulo ele tem a mesma medida desse. A abertura tem a mesma medida. O ângulo B e o ângulo E têm a mesma medida. Esse quadradinho significa que é 90 graus. Os dois ângulos aqui são de 90 graus. Então ele tem as mesmas medidas. O ângulo C e o F são congruentes. Ó. Eles possuem as mesmas medidas, esses dois ângulos aqui. Ó. Porém, os lados não têm as mesmas medidas, mas eles são proporcionais. O que é proporcional? É quando existe uma razão entre este lado e este, é a mesma razão entre os outros lados. Por exemplo, olhando essa figura, se vocês olharem o 6 e o 3, esse lado é o dobro deste, porque 6 é o dobro de 3, duas vezes o 3. Se esse lado é o dobro desse, todos os outros lados têm que ser o dobro dos lados do triângulo menor. Ou seja, do A até o C mede 10. Então ele tem que ser o dobro do D até o F. E ele é o dobro. Ó, aqui ele mede 10, aqui ele mede 5. 10 é o dobro. Aqui ele mede 8 e aqui ele mede 4. 8 é o dobro de 4. Então, esse lado correspondente a esse lado é correspondente a esse lado é correspondente a esse, e todos são congruentes, proporcionais, perdão. Eles são proporcionais, possuem a mesma razão entre eles. É sempre o dobro. Esse é o dobro deste, este é o dobro deste e este é o dobro deste. Se esse fosse o dobro, esse fosse o dobro e esse fosse o triplo, esses triângulos não seriam semelhantes. Tem que ser todos dobro, ou todos triplos, ou todos metade, ou todos um terço e assim por diante. Tá? Tem que ter a mesma razão entre os lados e os ângulos têm que ser todos iguais, congruentes. Então vamos lá. Os ângulos correspondentes são congruentes. Tá? Então tem que se ler, ó, tem esse símbolo aqui que se lê congruente, tá? Então, ó, o ângulo A, ele é congruente a quem? Tem a mesma medida de quem na outra figura? O ângulo A tem a mesma medida do D. Então o A é congruente a D. O B tem a mesma medida do E. Então o B é congruente ao E. O C tem a mesma medida do F. Então o C é congruente ao F, tá? E os lados? Os lados a gente tem aqui, ó, vou ter que mudar a figura, vai ter que sair da figura, mas olha aqui, ó. AB, BC, CA. O AB ele é proporcional ao DE. Então tá aqui, ó. AB sobre o DE, certo? AB ele forma uma razão entre os dois, ó. AB sobre o DE. BC sobre o EF. Cadê o BC, ó? BC sobre o EF. E depois vai CA sobre o FD. Vamos lá. BC sobre o EF, 8 sobre 4, CA, que é 10, sobre o FD, que é o 5. Reparem que a gente substituiu esses valores. O lado AB vale 6, o lado DE vale 3. 6 sobre 3 vai dar 2. BC sobre EF, 8 sobre 4, dá 2. CA sobre FD, 10 sobre 5 dá 2. Por quê? Isso aqui é uma divisão, tá? 6 sobre 3, 6 dividido por 3 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2 e 10 dividido por 5 dá 2. Reparem que 2 é a nossa razão de semelhança, é a nossa constante, a nossa razão de semelhança. Ou seja, existe semelhança nos três lados, todos são duas vezes o outro, o dobro, como eu tinha falado lá em cima. Ou seja,
Este lado é proporcional a esse e é proporcional a esse. Então, nós temos uma razão de semelhança que é o 2, ok? O 2 é o dobro. Todos os lados são o dobro do lado da outra figura. Propriedade fundamental. Uma paralela a um dos lados do triângulo que se encontram os outros dois lados em pontos distintos determina um triângulo semelhante ao lado. Ao lado aqui, tá? Então vamos lá. Temos esse triângulo aqui. Esse triângulo foi cortado por uma paralela. O que é paralela? Essa reta que cortou esse triângulo e segue o mesmo sentido de um dos lados do triângulo, mesma direção, mesmo sentido e a mesma distância. Ou seja, essa reta aqui, ela tem a mesma direção desse lado desse triângulo e está paralelo. Por quê? A distância entre essa reta e esse aqui, ó, qualquer lugar, se ela continuar aqui e essa reta aqui em cima continuar para os dois lados, a distância vai ser a mesma. Então eles são paralelos, ok? E a gente lê assim, ó, o triângulo ABC, ele foi cortado por uma reta MN, tá? Que é paralelo a esse lado aqui, ó. Então, MN, essa reta aqui, é paralela ao BC, que é essa reta aqui, ó. Eles nunca vão se encontrar. Se essa reta BC ela aumentar para lá, e essa MN para lá e para cá, elas podem aumentar infinitamente, até onde for, que elas nunca vão se cruzar, porque elas são paralelas. Então, esse segmento aqui, ó, lê da seguinte maneira. O segmento MN, que é essa reta aqui, é paralelo ao segmento BC, que vem do B até o C. Então, ó, daqui até aqui, ó, é sempre a mesma distância, nunca muda. Por isso que eles são paralelos, tá? Então, quando a gente corta, a gente pode dizer o seguinte. Se a gente tem uma reta paralela a um dos lados, o triângulo menor que se formou é semelhante ao original. Por exemplo, se vocês imaginarem sem esse risco, esse triângulo ele fica assim, ó, sem o risco. Quando a gente cortou, apareceu um pequeno triângulo aqui em cima, que eu coloquei aqui do lado. Ó, A, M, N. Coloquei aqui do lado. O original era A, B e C, se a gente tirar esse risco. Como eu cortei com uma reta paralela, o triângulo original sem ela é semelhante ao triângulo que se formou aqui em cima, cortado por ela. Ó. Formou um triângulo menor aqui em cima. Eu separei os dois. Ó. Deixei o maior original e a pontinha dele aqui separadinha. Então, esse triângulo ABC e esse triângulo AMN, eles são semelhantes. Esse tio aqui, ó, o acentinho tio, ele significa semelhante em matemática, tá? Então, ó, o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Se lê dessa maneira, triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC, ok? Então, a gente pode dizer que o AB, que está aqui, ó, ele é proporcional ao AM. O BC, que é o de baixo aqui, é proporcional ao MN, daqui embaixo, a gente monta a razão. E o CA, daqui até aqui, é proporcional ao NA. CA proporcional ao NA. A gente monta a razão. Esse está para este, o BC está para o MN e o CA está para o NA. Montem razão. E os três vão dar a mesma resposta quando a gente dividir um pelo outro. Se eu dividir aqui e aqui e der 2,5, aqui essa divisão do BC por esse vai dar 2,5 e aqui a divisão do CA pelo NA dá 2,5. Ok? Um exemplo. Se for dar, tem que dar os mesmos valores nessa divisão. Exercício, então, para vocês. Exercício 1. Determine a razão de semelhança para cada caso. O que é razão de semelhança, gente? A razão de semelhança é a gente pegar... Já estou falando que é semelhante, então. O que vocês podem fazer para mim aqui? Ó? Vocês vão pegar um lado de uma figura e colocar sobre o mesmo lado da outra figura. Por exemplo, esse 3 aqui, o AB. Eu vou pegar o AB, que está à direita, à esquerda aqui, ó, e vou colocar sobre esse aqui. Ah, professor, mas eu quero pegar esse aqui, o 5. Se vocês pegarem o 5 aqui, vocês vão pegar o 10 e vai pôr um sobre o outro, tá? Vocês vão comparar dois lados, um lado desse e um lado desse, tá? Quer comparar o 3 com o 6? Pode. O 5, com quem eu comparo? Com o 10, daqui a aqui. Olha o formato deles. E esse aqui, com quem eu comparo? Esse aqui com esse aqui. Eles estão na mesma direção, então está fácil de comparar. Eu peguei o 3,
com o 6. O que eu fiz para comparar? Eu peguei o 3 e o 6 e coloquei um sobre o outro. Ó. O AB e o DE. AB sobre o DE, 3 sobre 6. Ficou, não dá para dividir, né, mas dá para simplificar. Ficou meio. Dividir por 3 e por 3 aqui em cima, ficou meio. Ou eu pego do maior para o menor. Peguei o 6 e coloquei sobre 3. Se vocês quiserem pegar sempre do maior para o menor, pode ser. Eu peguei o 6 sobre 3. E quanto que deu 6 dividido por 3? Dá 2. Significa que esse maior é o dobro desse. Ou esse menor é a metade desse. Dá na mesma. O menor é a metade, então o maior é o dobro. Um é o inverso do outro, ok? Vocês vão fazer isso para mim, montar essa proporção. Aqui na letra B, vocês vão falar para mim assim, professor, mas está estranho porque eles não estão do mesmo lado. Então vocês consideram do mesmo lado, vocês viram ele, ó. Imagine virado. Aqui não é 5, 13 e 12? Qual que é o menor aqui desse, o menor lado? 20, 52 e 48. O menor aqui é o 5. Você vai pegar o menor desse. Quem é o menor desse? É o 20. Então vocês vão colocar 20 sobre 5 vai dar 4. Então, esse aqui é 4 vezes esse aqui. Se você pegar o 13, que é o maior, pega o maior daqui, é o 52. Vocês vão pôr 52 sobre 13, que dividido também dá 4. Se você quiser pegar o valor do meio, é o 12, que está no meio desses dois. E o meio desses dois é o 48. 48 dividido por 12 também vai dar 4. Repare então que a nossa razão de semelhança é 4, porque esse aqui é 4 vezes esse aqui, tá? O tamanho na imagem aqui não está 4 vezes maior, mas é só para ilustrar, tá bom? E aqui na letra C, mesma coisa, na letra D, mesma coisa. Exercício 2. Determine os valores de x, y e z nos triângulos abaixo, dadas as informações. Aqui eu já vou dar a informação para vocês. Ó. O triângulo B é o quíntuplo, 5 vezes o A. Esse aqui é 5 vezes esse, tá? Então, esse aqui é 5 vezes. Se aqui é 4, quanto que vai ser meu y? 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20. O y é 20. Ó, y é igual a 5, o quíntuplo significa 5 vezes. 5 vezes 4. Se esse triângulo é 5 vezes, se aqui é 5, quanto que vai ser o z? 5 vezes 5, 25. Se aqui é 15 e aqui é x, eu vou fazer 15 vezes 5? Cuidado, porque não. Esse é maior que esse, 5 vezes. Se esse é 5 vezes maior, esse aqui é 5 vezes menor. Ou seja, se é 5 vezes menor, ao invés desse aqui para ir para esse, a gente divide por 5. Do menor para o maior é vezes 5. Do maior para o menor, nesse caso, é dividido por 5. Como o x está aqui, eu vou pegar o 15 e vou dividir por 5, que vai dar 3. Agora faço o contrário. 3. 3 vezes 5 para virar esse aqui. 3 vezes 5 vai dar 15. Aí sim, do 3 para o 15 é vezes 5. Aí vocês conseguem conferir que vai dar 5. Ok? Aqui a mesma coisa, vocês vão fazer. Ó. O triângulo D é o terço desse aqui. São esses valores. O terço significa dividido por 3. 9 está do lado do x. 9 dividido por 3 é quanto? Porque vai ter que dividir por 3 porque é um terço. 9 dividido por 3 vai dar o valor do x. 6 dividido por 3 vai dar o valor do y. E aqui, que número dividido por 3 que dá 1? O z é 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então esse z vai valer 3. E vocês acham os outros dois. E na letra C a mesma coisa. A letra E é a metade, o triângulo E é a metade do F. Então isso aqui é a metade desse. Se aqui é 16 e esse aqui é a metade, quanto que vale o x, que é a metade de 16? Né? Quanto que vale o z, que é a metade de 11? Vocês vão por aqui. E quanto que vale o y? 8 é a metade do y. Quanto que vale o y então? Se 8 é a metade, o y é quanto? E vocês vão anotar aqui, ok? Vou anotar o link dessa videoaula aqui para vocês. Vocês fazem esses exercícios para mim aqui então nessa aula. Irão fazer esses exercícios nessa aula. E na aula do dia 21 eu posto a correção para vocês, ok? Por enquanto é isso então. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.